Olá, meus amados irmãos e irmãs, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina nesse domingo, dia do Senhor, dia em que nós celebramos o 16º domingo do tempo comum. Eu convido você a abrir a sua Bíblia para que nós possamos meditar juntos a palavra do Senhor. Mateus capítulo 13, do versículo 24 até o versículo 43. Acompanhe comigo. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, nós estamos hoje ouvindo mais uma parábola de Jesus. Jesus que, como um bom comunicador, a palavra de Deus encarnada, ele tem o desejo de anunciar o reino e faz isso muito bem, usando histórias que faziam as pessoas refletirem e ele passar a sua mensagem, a sua palavra de salvação. Então hoje ele conta uma parábola que nós conhecemos, mas muitas vezes não a entendemos. Essa parábola de hoje fala especificamente sobre a paciência de Deus. Então, o dono de um terreno semeia ali uma boa semente de trigo, mas veio o seu inimigo e jogou o joio. Eu não sei se vocês sabem, mas a título de curiosidade, quando o trigo cresce e o joio cresce também, acaba que você quase não consegue definir o que é um, o que é outro. Eu já cheguei a ver uma plantação de trigo com joio no meio e você quase não consegue identificar. E o que é o joio, Frei? É uma planta que não serve para nada. Como se fosse uma planta venenosa que está ali para atrapalhar, na verdade, o crescimento do trigo e não serve para nada. Por isso que esses empregados, eles querem logo arrancar o joio. Mas daí vem um grande detalhe. Meus amados irmãos e irmãs, o dono dessa colheita é o próprio Deus. E enquanto a gente quer dividir logo o bem e o mal, parece que é uma tendência natural da humanidade a gente dividir o mundo entre bons e maus, entre perfeitos e imperfeitos, sagrado e profano, luz e treva. A gente quer separar. Mas dentro de nós existe essa realidade. Deus nos criou totalmente bom. Se a gente for ver lá no Gênesis, Deus olhou para toda a sua criação e viu que tudo era bom e muito bom. Mas o demônio veio e jogou o joio da desobediência, o joio do egoísmo, o joio da maldade.
E a partir daquele momento, a nossa humanidade, ferida pelo pecado, ela tendeu e tende a nos jogar para baixo. Existe uma realidade em nós que quer que nós nos elevemos, que nos salvemos. Mas existe também uma força que nos arrasta para baixo. Então, por que o dono dessa colheita disse não? Não, porque à medida que vocês forem arrancar o joio, vocês podem arrancar também o trigo. Eu não sei se vocês também sabem, mas a raiz do joio, ela se enrosca na raiz do trigo. Então, às vezes, a gente querendo fazer um bem, querendo colocar todos os pontos nos is, colocar o preto no branco, como a gente costuma dizer, separar o bem do mal, a gente acaba prejudicando a alguém. Vocês sabem, na história da humanidade, uma pessoa que governava, que queria uma raça pura, matou milhões de pessoas. A gente vê isso no nazismo. E em tantos outros momentos da história. Essa coisa de, na minha cabeça, separar quem é bom e quem é ruim. Não. Estava, nesse momento, estudando uma pregação do Frei Raniero Cantalamessa, e ele citava uma frase de Santo Agostinho dizendo: o joio existe também dentro de nós, também dentro da igreja. Então, a gente precisa se corrigir dessa postura de querer ficar dividindo. Não, só Deus pode fazer isso. E ele disse, ele vai fazer, ele vai separar o joio do trigo, mas quando ele quiser. Porque só ele, de fato, julga a nossa consciência e os nossos corações e sabe o quanto de trevas e luzes existe dentro de nós. Só ele sabe, de fato, a quantidade de trigo e a quantidade de joio que existe em nós. Sabe, meu povo, há um tempo atrás eu ouvi uma parábola que eu gosto muito de contar. Talvez até alguns já escutaram. Disse que tinha uma professora muito rigorista, uma professora muito carrasca, uma professora de catequese. E um dia ela chegou na sala e disse: hoje eu vou resolver o problema dessa sala, dessa turma. Vamos lá. Os que se sentem totalmente bom vão para a minha direita. A cor de vocês vai ser branca. E quem se sente totalmente ruim vai para a minha esquerda. A cor de vocês vai ser preta. Vamos? E aí houve a divisão, cada um foi para o seu lado, os que se achavam totalmente bons e os que se achavam totalmente ruins. Só que ficou um menino no meio da sala, olhando lá para a catequista, e ela disse: e você não vai escolher? E ele disse: sabe, tia, eu nem me sinto totalmente bom, branco, e nem me sinto totalmente ruim, preto. Eu sou listrado. Eu sou listrado. É isso mesmo. Todos nós somos listrados. E só quem vai poder resolver isso um dia é Deus. Então vamos parar de querer fazer como esses empregados, de querer arrancar logo o joio, de querer resolver logo tudo. Deus é paciente. Deus é paciente. Lembra lá, quando João e Tiago, irmãos que Jesus chamava de filhos do trovão, por quê? Porque quando eles foram anunciar aos samaritanos, os samaritanos não quiseram, e ele disse: Senhor, o Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu? Exatamente como nós fazemos. Para os bons, para nós, é bênção, é graça. E para os maus, o castigo, a maldição. E aí o salmo de hoje vai dizer: o Senhor é bom e clemente. É amor, paciência e perdão. Paremos para refletir. Dentro de nós não há só trigo, há também joio. E só Deus pode separar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai,
Filho e Espírito Santo. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e faça com que a palavra de Deus chegue a mais e mais corações.